E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Preparadas? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da aviação russa em tempos de guerra. É isso aí. Pelo que a gente viu do material que você mandou, a coisa tá pegando fogo. Literalmente. Pois é. E sabe o que é mais interessante? Enquanto muita gente foca só nos combates aéreos, a Ucrânia tem conseguido resultados surpreendentes atacando alvos estratégicos no solo. Tipo, no chão mesmo. Isso, no chão. A gente tem informações sobre ataques ucranianos bem-sucedidos contra bases aéreas russas, Caramba. usando drones e até sabotagem. Sério. Imagina só, Yeah. destruir um bombardeiro Su-34, um dos mais modernos da Rússia. Um ataque de drones. Que loucura! Parece coisa de filme de ação. Mas e a segurança? Como eles conseguem infiltrar essas bases? A Rússia não tem um sistema super rígido de segurança. Em teoria, sim. Mas pelo que as fontes indicam, a inteligência ucraniana tem usado uma combinação de táticas, desde agentes infiltrados até suborno de oficiais russos. Suborno. Parece que a corrupção por lá é mais profunda do que a gente imagina. Uau, que reviravolta. Mas e aí? Esses ataques estão realmente fazendo a diferença na guerra? Sem dúvida. Olha só esses números. 369 aeronaves russas destruídas no total, sendo 132 em combate. Nossa. É claro que a Rússia tem uma frota aérea enorme e pode repor essas perdas a longo prazo. Mas, a curto prazo, isso impacta diretamente a capacidade deles de realizar operações. Entendi. Então, mesmo que a Rússia tenha poder de fogo, esses ataques minam a força aérea deles aqui agora, no campo de batalha. Exatamente. E não podemos esquecer dos ataques a depósitos de petróleo. Como que aconteceu perto de Oriol. Imagina o prejuízo que um incêndio num depósito desses causa, tanto em termos de recursos quanto de logística. Faz sentido. Mas me diz uma coisa, a Rússia não está revidando. Eles têm um dos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo, certo? Sim. Mas, pelo que as fontes mostram, eles estão tendo dificuldades em lidar com os drones ucranianos. Parece que a tecnologia dos drones evoluiu muito rápido. E os sistemas de defesa russos, apesar de poderosos, estão ficando para trás. A tecnologia muda tudo num piscar de olhos, né? E falando em tecnologia, como fica a indústria aeronáutica russa nesse cenário? Eles conseguem repor todas essas perdas com as sanções em vigor? Essa é uma ótima pergunta. A gente vai mergulhar mais fundo nesse assunto daqui a pouco. Mas já adianto que as coisas não são tão simples quanto parecem. As sanções ocidentais estão limitando o acesso da Rússia a tecnologias e componentes essenciais. Isso está afetando a capacidade deles de produzir novas aeronaves. Interessante. Então, apesar de a Rússia tentar mostrar uma imagem de força e autossuficiência, as coisas podem não ser bem assim na prática. Exatamente. E essa aparente contradição entre a propaganda e a realidade é um dos pontos que a gente vai analisar mais a fundo nesse mergulho profundo. Legal. Agora vamos mudar um pouco o foco e falar da aviação civil russa. Imagino que as sanções tenham causado um caos total nesse setor, né? Na verdade, não. E essa é uma das coisas mais surpreendentes que a gente descobriu no material que você mandou. É mesmo? A aviação civil russa, apesar de ter sofrido um baque inicial, conseguiu se adaptar de uma forma que ninguém esperava. Sério? Me conta mais sobre isso. Logo no começo da guerra, em 2022, a aviação civil russa foi duramente atingida pelas sanções. Empresas de leasing exigiram a devolução de aeronaves alugadas, companhias aéreas ocidentais suspenderam voos para a Rússia e o acesso a peças de reposição e serviços de manutenção foi severamente restrito. Parecia que o setor ia entrar em colapso. Nossa, realmente parecia o fim da linha para a aviação civil russa. Mas como eles conseguiram se reerguer? A resposta curta é: com a ajuda do Estado. O governo russo injetou bilhões de rublos no setor, subsidiando companhias aéreas, financiando a compra de novas aeronaves, principalmente de fabricação russa, e até nacionalizando algumas empresas. Caramba, que mudança drástica. Então, basicamente, o governo assumiu o controle da aviação civil para evitar que ela afundasse. Exatamente. E essa intervenção estatal teve um impacto enorme no setor. Por um lado, evitou o colapso total da aviação civil, garantindo a conectividade dentro do vasto território russo. Por outro lado, criou uma dependência enorme do Estado, limitando a competição e a livre iniciativa. E quais as consequências disso a longo prazo? Bom, essa é uma das perguntas que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho profundo. Então fica ligado que a gente já volta. Antes do intervalo, a gente vai falando sobre como o governo russo interveio para salvar a aviação civil do colapso. E essa injeção de dinheiro público teve consequências interessantes além da dependência do Estado que a gente mencionou. Me deixou curioso para saber o impacto disso tudo. Tipo, qual foi o preço dessa salvação? Teve algum efeito colateral? Com certeza teve. Uma das coisas que a gente vê no material que você mandou é que essa intervenção estatal acabou gerando um ambiente meio distorcido no mercado. A competição diminuiu bastante e isso pode impactar a qualidade dos serviços e a inovação no setor a longo prazo. Faz sentido.
Quando se tira a pressão da concorrência, as empresas podem ficar acomodadas, né? Sem aquele incentivo para se superar e oferecer o melhor serviço. Exatamente. E tem outro ponto importante que a gente precisa considerar: a corrupção. Com tanto dinheiro público sendo injetado na aviação civil, a gente sabe que a tentação para desvios e esquemas é grande, né? Puxa vida, é verdade. E a gente sabe que a Rússia tem um histórico complicado com corrupção, né? Infelizmente, sim. E esse problema pode corroer o setor por dentro, desviando recursos que deveriam ser investidos em segurança, modernização da frota e treinamento de pessoal. Falando em segurança, me veio uma dúvida agora. Com as sanções impedindo o acesso a peças e tecnologias ocidentais, como fica a manutenção das aeronaves na Rússia? Eles conseguem garantir a segurança dos voos usando apenas peças russas? Essa é uma preocupação real. A Rússia está tentando desenvolver sua própria indústria aeronáutica, mas ainda depende muito de tecnologia estrangeira, principalmente para a fabricação de componentes mais sofisticados. A longo prazo, essa dependência pode ser um problema tanto em termos de segurança quanto de custos. Entendi. Então, apesar de a Rússia ter conseguido manter a aviação civil funcionando a curto prazo, o futuro ainda é incerto, né? Sem dúvida. As soluções encontradas pela Rússia até agora foram mais reativas do que estratégicas e os problemas estruturais continuam lá. A gente pode dizer que a aviação civil russa está voando em céu de brigadeiro por enquanto, mas as turbulências podem aparecer a qualquer momento. Que metáfora perfeita. E já que a gente está falando de futuro incerto, vamos voltar para a indústria aeronáutica russa. Eles anunciaram planos ambiciosos para aumentar a produção de aeronaves, né? Será que eles conseguem alcançar essa meta com as sanções e os desafios tecnológicos que a gente já mencionou? Essa é a grande questão. A Rússia tem um histórico de grandes planos que acabam não saindo do papel ou que são implementados de forma ineficiente. O plano de produção aeronáutica é ambicioso, mas precisa ser analisado com cuidado. O que te faz pensar que esse plano pode não dar certo? A gente vê alguns fatores preocupantes no material que você mandou. Primeiro, a questão da tecnologia. A Rússia ainda está atrás do Ocidente em diversas áreas-chave da indústria aeronáutica, como motores, aviônica e materiais compostos. E com as sanções, essa diferença tecnológica tende a aumentar. Ou seja, a Rússia pode até conseguir produzir mais aeronaves, mas a qualidade e a confiabilidade dessas aeronaves podem ficar comprometidas. Exatamente. E tem outro ponto que a gente já mencionou, a corrupção. Com tanto dinheiro sendo injetado no setor, é difícil garantir que esses recursos serão usados de forma eficiente e transparente. Parece que a corrupção é um fantasma que assombra a Rússia em todas as áreas, né? Infelizmente, sim. E esse problema é ainda mais grave em setores estratégicos como a indústria aeronáutica, que exigem investimentos de longo prazo e um ambiente estável para prosperar. E tem mais um fator que a gente não pode esquecer: o isolamento internacional da Rússia. Com a guerra na Ucrânia e a deterioração das relações com o Ocidente, fica cada vez mais difícil para a Rússia atrair investimentos estrangeiros e parcerias tecnológicas. Com certeza. A Rússia está cada vez mais isolada no cenário internacional e isso impacta diretamente a capacidade deles de desenvolver sua indústria aeronáutica. Eles podem até conseguir alguns avanços com tecnologia própria, mas a um custo muito alto e com um atraso considerável em relação ao Ocidente. E qual o papel do Ocidente nesse cenário? Eles vão continuar pressionando a Rússia com sanções ou vão tentar algum tipo de diálogo para diminuir as tensões? Essa é uma pergunta difícil de responder. O Ocidente está dividido entre a necessidade de conter a Rússia e o receio de uma escalada do conflito. As sanções são uma ferramenta poderosa, mas também têm seus limites. E a Rússia já demonstrou que é capaz de suportar sanções e encontrar maneiras de contorná-las pelo menos a curto prazo. Exatamente. O grande desafio para o Ocidente é encontrar uma estratégia de longo prazo para lidar com a Rússia, uma estratégia que seja eficaz em conter a agressão russa sem provocar um conflito em larga escala. Parece que o jogo de xadrez entre a Rússia e o Ocidente está cada vez mais complexo, né? Sem dúvida. E nesse jogo, a aviação é apenas uma peça, mas uma peça importante que pode influenciar o resultado final. E você que está acompanhando o nosso mergulho profundo, o que acha de tudo isso? Como você enxerga o futuro da aviação russa nesse cenário conturbado? Enquanto você reflete sobre essa pergunta, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos para a última parte do nosso mergulho, onde vamos explorar as lições que o Ocidente pode aprender com a experiência da aviação russa. Voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na aviação russa. A gente já viu tanta coisa nesse episódio, né? Ataques ucranianos a bases aéreas, a intervenção estatal na aviação civil. Pois é. E agora, para a gente finalizar, vamos analisar as lições que o Ocidente pode tirar dessa história toda. O material que você mandou para a gente é bem completo e acho que a gente pode tirar algumas conclusões bem importantes. É isso aí. Não basta só conhecer os fatos, a gente precisa entender o que eles significam. E como a gente pode usar esse conhecimento para tomar decisões mais inteligentes no futuro? Exato. E uma das lições mais importantes, na minha visão, é a capacidade da Rússia de se adaptar a situações adversas. Eles foram pegos de surpresa pelas sanções, mas conseguiram encontrar soluções criativas, né? Explorando brechas, buscando alternativas no mercado interno
E, claro, contando com o apoio maciço do Estado. Eles mostraram que não são adversário fácil de lidar. Mas essa adaptação teve um custo, né? A gente viu como a dependência do Estado, a falta de competição e a corrupção podem prejudicar a aviação russa a longo prazo. Com certeza. As medidas adotadas pela Rússia foram eficazes no curto prazo, mas criaram uma série de problemas estruturais que podem se agravar com o tempo. A falta de acesso à tecnologia ocidental, a ineficiência, a falta de transparência. É como se fossem cupins roendo os alicerces da aviação russa. Que imagem! E que lições o Ocidente pode tirar disso? O que eles podem fazer para evitar que a Rússia continue contornando essas sanções e fortalecer sua própria posição do cenário geopolítico? Olha, eu acho que a principal lição é a importância da paciência e da persistência. As sanções são uma ferramenta poderosa, mas precisam ser aplicadas de forma consistente e estratégica para terem o efeito desejado. O Ocidente não pode esperar resultados imediatos. Precisa manter a pressão, aperfeiçoar sanções e buscar alternativas para minar a capacidade da Rússia de se adaptar. Então, basicamente, o Ocidente precisa jogar um jogo de xadrez, né? Pensando vários movimentos à frente em vez de apenas reagir aos movimentos da Rússia. É isso aí. É preciso ter uma visão de longo prazo, identificar as vulnerabilidades da Rússia, antecipar as reações e desenvolver estratégias para neutralizar as vantagens. E isso exige inteligência, coordenação e, acima de tudo, paciência. Parece que a gente está falando de um jogo de alto risco com implicações que vão muito além da aviação, né? Sem dúvida. A disputa entre a Rússia e o Ocidente é um jogo geopolítico complexo com múltiplas camadas e nuances. A aviação é só uma peça nesse tabuleiro, mas uma peça importante, que pode influenciar o resultado final. É verdade. E você que acompanhou a gente nesse mergulho profundo, o que tira de lição dessa história toda? Que futuro você enxerga para a aviação russa e para o mundo? A gente espera que esse mergulho tenha te dado ferramentas para refletir sobre essas questões e formar sua própria opinião. Lembre-se, o mundo está em constante mudança. E a gente precisa estar sempre atento para entender as transformações e os desafios que elas trazem. É por isso que a gente está aqui, toda semana, te convidando para mergulhar com a gente nos temas mais importantes e instigantes da atualidade. A gente se vê no próximo Mergulho Profundo.